foi o início da operação? A Casa de Papel, nós tínhamos diversas informações e diversas fontes, dentre essas que eu lhe falei agora, né? Mas nenhuma fonte que nos possibilitou o início dessa investigação veio de outro órgão público. Foram pessoas físicas, não particulares. Foi nenhuma instituição, Ministério Público, juiz? Não. Pessoa particular que ou tinha passado por algum setor da prefeitura, seja porque era concursado, seja porque era terceirizado, seja porque era comissionado, né? Mas foi através de pessoas físicas. Tá certo. Gustavo Ferrari, explica o que é a Operação Casa de Papel. Bom dia a todos, bom dia, doutor Carriel. A Operação Casa de Papel foi deflagrada em meados do mês de abril. É uma operação aí que versa investigar fraudes em licitações e favorecimento de empresas ligadas a algumas pastas municipais, entre elas a pasta da comunicação, a pasta da cultura e também a pasta de licitações. É uma operação extensa, ampla, eu diria até multidisciplinar, porque envolve diversos setores da prefeitura, e que eu acredito que o doutor está aqui para explicar o porquê que esse inquérito demora um pouco mais do que o normal, doutor, e qual vai ser o desfecho dele, o que o cidadão munícipe sorocabano pode esperar do desfecho do inquérito da Operação Casa de Papel? Bom, ele demorou e não era para ter demorado tanto. Essa é uma outra questão que nós vamos ter que investir muito tempo falando. Sabe, que a questão do foro, ela foi fundamental para o atraso da investigação, quase 3 meses de prejuízo. 3 meses de prejuízo. Esse inquérito já era para estar findado, pronto. Houve manobra política em São Paulo, doutor, para que isso o inquérito não tivesse o atraso? Não, é o trâmite. Infelizmente, aliás, é o trâmite que o processo penal do Brasil, ele impõe. É o trâmite que, a partir do momento em que a investigação nela é inserida algum agente político que tenha um foro, essa questão do foro, simplesmente retira-se a competência do juízo da cidade e remete-se ao juízo de uma instância superior, que no caso é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas a investigação, mesmo que a pessoa, no caso ele está se referindo ao prefeito José Crespo. Ex-prefeito. Ex-prefeito. Aí que é outra pergunta que eu gostaria de inserir. Com esse afastamento dele, ele perdeu o foro, né? Mesmo tendo afastado, com possibilidade de voltar. Hoje ele está afastado, no mesmo dia que ele foi cassado, ele perdeu o foro. Então, tudo bem. É uma questão que o senhor já respondeu. Outra que eu tenho como curiosidade, eu tenho certeza que o ouvinte também, diante do que o senhor colocou. Existe uma pessoa com foro privilegiado, um prefeito de uma cidade, por exemplo. Quem faz a investigação é a Polícia Civil. E a Polícia Civil, obrigatoriamente, manda para o Tribunal de Justiça em São Paulo. Não seria isso? Exatamente. E por que teve esse problema de atraso? A Polícia Civil não fez? O senhor já tem praticamente toda a apuração do caso. O inquérito, depois de concluído, manda para o Ministério Público, esse é o trâmite, não é? Manda para o juiz. Manda para o juiz direto. Por que não foi enviado para o Tribunal de Justiça? Mas foi. Foi enviado? A partir do momento que o Tribunal de Contas inseriu o então prefeito como responsável pelas irregularidades de diversos contratos apreendidos na Secretaria de Licitações, a partir desse momento, no mesmo dia da comunicação desse laudo, vamos dizer assim, do Tribunal de Contas, em que punha o então prefeito como responsável também pelas irregularidades nos contratos, esse inquérito foi remetido ao Tribunal de Justiça no mesmo dia. O problema é o trâmite processual daí para frente. Nós estamos numa era digital, os inquéritos policiais da seccional são digitais, todos. Somos a segunda cidade do estado a ter implantado isso. A primeira foi Santos. E o Tribunal de Justiça até hoje é físico. Que coisa. Está em 8, indo pro 9º volume, a Casa de Papel. Patinou lá em cima, então. Cada volume são 200 páginas. E eles agora mandam aqui para Sorocaba? Já mandaram, já chegou mandaram. E já está em andamento. Então falta pouco para concluir. Muito pouco. A gente, doutor Marcelo, bom dia. Bom dia. A gente aqui, quando fizemos a matéria, né, que o processo tinha descido, nós até usamos o termo assim, que tinha sido uma derrota,
pro prefeito José Crespo. Fomos questionados aqui, inclusive pelo advogado dele, que estava com ele, o acompanhando, dizendo assim, não gostou dessa colocação nossa. Dizendo que o processo não ia mais de Kombi, então que não representava alteração nenhuma, tá no tribunal, tá aqui e tudo mais. Mas o que a população percebeu foi exatamente isso. A polícia e as investigações, elas vinham numa balada, né? Elas vinham numa... E quando se envolveu o então prefeito José Crespo nisso, que o caso subiu, o processo parou, né? E aí a gente sabe que a gente percebia e a imprensa toda acompanhava, então a gente percebia que a polícia, por exemplo, para fazer um mandado de busca, ela precisa consultar o juiz para que o juiz autorize. Então aí ia para o juiz, aí pro desembargador, no caso, o desembargador encaminhava para que também o Ministério Público não fica aqui no local de Sorocaba, passou para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. E cada um desses processos demorava 15, 20 dias, uma tramitação absurda, né? Então ficou essa sensação, e aí, logicamente, a gente, quando desceu esse processo, a gente falou, é uma derrota porque agora a coisa vai andar, e efetivamente andou, né? E andou quanto? Quer dizer, o senhor disse pra gente que ela já está perto do fim, esse inquérito, né? O que o senhor pode dizer pra gente que falta para terminar esse inquérito? E essa pergunta do Gustavo, acho que efetivamente, assim, o que a população pode esperar desse processo da Casa de Papel nos próximos dias? O último ato que foi solicitado pela Polícia Civil, pela seccional de polícia ao juiz de primeira instância aqui da primeira vara, Dr. Jaime, foi o compartilhamento de provas de algumas provas que existem no inquérito do voluntariado. O que é o compartilhamento? Eu vou emprestar a prova que existe em outro inquérito para usar no inquérito da Casa de Papel. Então eu peguei, nós fizemos uma solicitação, uma representação ao juiz que autorizasse, porque precisa haver autorização judicial para esse compartilhamento. Quais foram essas provas? E-mails que foram quebrados, né? Esse sigilo de dados telemáticos, ele foi quebrado dentro do inquérito do voluntariado. São 15 mil e-mails, mais ou menos, né? Que foram analisados. Parte desses e-mails, o conteúdo deles se referia a questões investigadas na Casa de Papel. Por isso o compartilhamento, ou seja, o empréstimo dessa prova de um inquérito que já está concluído, que é o voluntariado, já está concluído, foram responsabilizados as duas pessoas que todos vocês sabem, e agora juntamos isso na Casa de Papel, porque essas informações vêm ao encontro daquilo que existe nessa investigação sobre a organização criminosa que efetivamente se instalou na prefeitura. Então esse foi o último o ato. O que está ocorrendo hoje, isso agora, semana passada, tá? Hoje, todos os investigados já estão intimados nos próximos dias, para efetivamente serem os últimos. Aliás, é uma celeuma que o STF agora coloca em prática, de que foi o último, não foi antes do último, não tinha que ser o último investigado, né? Nós sempre fizemos essa ordem, investigado sempre é o último, para ele ter conhecimento de tudo que existe contra ele e poder apresentar uma defesa. E é isso que vai acontecer agora nesses próximos dias, próximos 5, 10 dias, no máximo, né? Todos vão ser ouvidos, e aqueles contra os quais existirem provas concretas, e isso existe, posso lhe garantir, eles serão responsabilizados em todos os crimes que foram citados na portaria que iniciou o inquérito lá atrás. Quer dizer, vão ser indiciados, é isso, doutor? Vão ser indiciados. Fechado o inquérito, vai para o Ministério Público, daí sim oferece denúncia, vira o processo, eles são réus. Quantos réus deve ter esse processo, doutor? 12. 12 réus? 12 réus. Você tinha conhecimento desses 12 Sim, réus? sim, Todos citados, mas os 12 réus? Os 12. Doutor, dá para apontar, por exemplo, quando o senhor fala em 12 réus, a gente está percebendo já que é um crime organizado. Se houver a denúncia. Sim, um crime organizado, trata-se de uma quadrilha. Dá para apontar que existe um mandante essa quadrilha? Existe alguém que chefiava essa quadrilha? Ou essa quadrilha atuava cada uma no seu setor? Eu não vou pontuar, mas eu posso lhe afirmar que o inquérito, e aí eu já respondo a segunda parte da pergunta sobre o que a sociedade pode esperar. Ela vai ter, com o término desse inquérito, infelizmente ela vai ter a noção de como o dinheiro público, que chega através do imposto que todo mundo aqui paga, era mal gerido, era desviado e no popular era roubado, através de contratos fraudulentos, contratos superfaturados, taxa de retorno.
direcionamento de licitações para empresas determinadas, e aí a taxa de retorno, que é a famosa a bola, né? Nota por fora, pagando a bola, né? Exatamente, Isso era uma prática constante lá. E para isso, para que haja esse tipo de cometimento de crime, você tem que ter o lado do agente público, do agente político e da iniciativa privada, senão ele não consegue existir. Mas existia uma organização, por exemplo, no organograma da polícia? Uma organização criminosa que tinha chefia, funções definidas e escalões. Isso não tem dúvida. Isso vai ser tudo bem esclarecido. Em documentos, doutor? Tem documentos que comprovam isso? Total. Tanto é que a investigação de um dos crimes é de organização criminosa, qualificada pela questão de ser praticada por agentes públicos. Peculato, furto, desvio, fraude à licitação, corrupção ativa. Enriquecimento ilícito tem, doutor? Enriquecimento ilícito. Ou de lavagem de dinheiro, que foi um desdobramento, está suspenso agora pela decisão do COAF, né? O senhor tem ideia de em valores quanto foi movimentado nesse período todo, doutor Marcelo? Milhões. Não vou te especificar a cifra, mas são milhões. O que causa estranheza e espanto, apesar de nós termos divulgado isso, falado sobre esse assunto, é que nós estamos acostumados a ver esse tipo de ocorrência, né? Longe da gente. Lá, né? Lá em Brasília, né? É verdade. É que nem alguns crimes a gente diz, pô, isso ia acontecer lá longe, o que dizem, comigo, tá acontecendo na nossa casa. Isso é aquilo que dizem assim, que não se há noção do tamanho da corrupção no Brasil, a gente vê quando vai chegando perto da gente, né? Causa estranheza, causa até espanto e um profundo pesar, porque muitos aí são pessoas do convívio, né? Do relacionamento, muitas vezes, da gente. Existe um princípio popular que se diz que você não julgar o livro pela capa, né? E é verdade. Porque é isso mesmo, né? E nós temos esse. E você tem mais ou menos noção de quanto tempo isso persiste? Vem só desta administração ou a Operação Casa de Papel, a Polícia Civil fez algum link com administrações anteriores? A Casa de Papel, ela se refere a um período determinado mais recente, de 2-3 anos para cá. 2 anos para cá. Porque as informações iniciais das pessoas que lá compareceram para nos passar foram nesse período. Mas temos outras investigações que retroagem mais. Se são fidedignas ou não, é isso que se está apurando nessas outras investigações. Agora essa, da mesma forma que a Santa Casa, que havia um descalabro do dinheiro público na Santa Casa, dos repasses que lá chegavam, mas não chegavam, essa é a verdade, né? Seja da União, seja do Estado. Da mesma forma agora, se constatou de forma muito clara, se entende muito bem dentro dessa investigação como funcionava essa organização, quem fazia o quê, quem mandava, quem obedecia, a quem era delegado algumas funções para fazer com que esse desvio ocorresse, né? É um ralo que não tinha fim. Eu vou fazer um absurdo o que acontecia aqui. Doutor, eu quero dizer o seguinte, antes de vocês me dão licença. Claro. O inquérito da Casa de Papel, ele tem e vai ser um divisor de águas nisso. Porque depois desse inquérito concluído, de todos responsabilizados criminalmente, o agente público, aí eu falo funcionário público, o agente político, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele vai fazer. Porque o C-Code, ele está sedimentado e ele é especializado, o setor da seccional, ele é especializado nesse tipo de investigação, somente nesse tipo de investigação. A Polícia Civil de Sorocaba deu um passo muito grande quando ela especializou, e aí a eficiência, a investigação de determinados crimes. A DIG, especializada em homicídios, roubo a banco. Investigações gerais. A DDM, crimes contra a mulher. Então, a especialização é o caminho para a eficiência policial. Doutor, a gente faz uma comparação com a Lava Jato, eu acho que foi um divisor de águas no Brasil, e eu vou trazer isso para Sorocaba perguntando o seguinte: a hora que houver esses apontamentos e as culpas forem colocadas no papel uma a uma, a questão da movimentação financeira, esse dinheiro que foi desviado, ele vai ser repatriado? Vocês vão conseguir, por exemplo, devolver aos cofres públicos o montante que foi desviado na Operação Casa de Papel? Isso tudo são cautelares que, se não exatamente, são pedidos cautelares, né? Decautelares. Se não exatamente o retorno desse dinheiro, mesmo porque ele foi pulverizado em diversos setores, dezenas de pessoas.
Pelo menos bens, por exemplo, vão ser. Exatamente, se não o dinheiro em espécie, a possibilidade, como ocorreu quando da apreensão de bens, veículos, hoje imóveis de vários dos investigados estão bloqueados por um pedido da Polícia Civil junto ao Judiciário, que decretou o bloqueio até que se comprove ou não que eles foram adquiridos através desses meios ilícitos, desviados, né? exatamente. Se for comprovado, retorna tudo para o Estado e para a União. Tá certo. Vamos dar uma prioridade aqui pro ouvinte só do queria Jornal do comentar Panema, aqui, Lincoln. Tem muita gente, tá fazendo sucesso. Por favor, assinar um contrato com o doutor Carreal aqui. Vamos. Deixar fica o dia inteiro aqui que vai render assunto, viu? Sem ônus para nenhum dos lados, hein? Eu queria comentar até algo aqui que o Fábio Silva colocou. Ele falou assim: entendi direito. O delegado disse para que o agente público tome cuidado na hora de cometer delito. Na verdade, foi uma força de expressão, claro. E na verdade o que o delegado quis dizer é que para que o agente público esperto. Não, se ele já não deveria cometer o delito, não. Eu quis dizer que para ele tomar muito cuidado, porque se ele cometer, ele vai ser responsabilizado e vai para cadeia. Doutor Marcelo, deixa eu só ver o Reinaldo Sérgio Guimarães, ele tá com uma colocação muito legal aqui, que eu tenho certeza que todo mundo tá querendo fazer. São duas colocações. A primeira da Casa de Papel. Vai ter prisão, doutor Marcelo? Exatamente. Muita gente questionando, doutor, se no final vai ser solicitado ao judiciário prisão de algumas pessoas. Não é impossível, é provável, mas o que a gente tem que entender é o seguinte: infelizmente eu volto à legislação. Esses crimes que estão sendo apurados, eles são de 2 anos para cá. A maioria dessas pessoas investigadas já não o comete porque estão afastados, seja porque foi afastado de uma forma, seja porque não consegue mais o contrato, seja porque não tem mais espaço, mesmo continuando onde estava. Isso para nós policiais é uma dificuldade muito grande para convencer o Poder Judiciário, que vai analisar de forma técnica, e a defesa vai usar muito isso, não que seja uma coisa absoluta, sobre a questão de não estar mais acontecendo. Então, se vai haver prisão, a prisão geralmente é decretada para cessar a prática do crime, que é contínuo, nesse caso aqui também. Mas pode haver assim pedido de prisão. Se vai acontecer ou não, eu não sei, porque não é da minha alçada. Se eu achar que eu tenho espaço, eu vou pedir a prisão.